Vamos agora abordar um outro valor. Em hebraico, chamamos de iskor. Está ligado à memória, à lembrança. Quando pensamos nesses conceitos, estamos falando de continuidade, de aprender com o nosso passado para nortear nossas ações no presente e na construção do futuro. E a condição necessária para tal é a educação. Quando refletimos sobre educação e voltamos ao nosso passado, precisamos ressaltar o papel central dos pais, da família, do lar como alicerce fundamental e da comunidade, num sentido mais amplo, que sempre tomou para si o compromisso com a transmissão de valores às novas gerações. Como dizemos em hebraico, ledor, vador, de geração em geração. A consciência do valor da educação e da perpetuação da memória foi um fator determinante que permitiu a preservação do judaísmo até nossos dias. Olá, crianças! Estamos todos muito felizes porque é Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes. Todos os dias acendemos as velas e deixamos o mundo mais iluminado. Agora, vamos mostrar nossa alegria dançando uma música típica de Hanukkah. Sevivon, sov, sov, sov. Gira, gira, peão. Hag Hanukkah Sameach. Feliz festa de Hanukkah. Sevivon, sov, sov, sov. Hanukkah, Chag Tov. Hanukkah, Chag Tov. Sevivon, sov, sov, sov. Sov anasov, kovacho. Nesgadol haya bo. Sov anasov, kovacho. Nesgadol haya bo. Sevivon, sov, sov, sov. Hanukkah, Chag Tov. Hanukkah, Chag Tov. Sevivon, sov, sov, sov. Sov anasov, kovacho. Nesgadol haya bo. Sov anasov, kovacho. Nesgadol haya bo. Eloheinu melech haolam, she'asher discípulo avotenu, bayamim ha'el, bazman hazeh. Amém. Matitial, como todo bom pai judeu, fez questão de transmitir para seus 5 filhos a história do povo judeu até aquela ocasião. Desde a já então longínqua jornada de Abrão e Sara com destino à terra prometida, os demais patriarcas e matriarcas, seus descendentes, as 12 tribos de Israel, o caminho para o Egito seguido da escravidão. A luta pela liberdade, o decálogo marcando as leis que norteariam a vida dos israelitas, a longa jornada de 40 anos pelo deserto, a construção de uma nação em Canaã, o rei Davi e Jerusalém como capital política e religiosa de Israel, o rei Salomão e a edificação do templo sagrado, os exílios e os retornos na convivência com os grandes impérios da antiguidade, egípcios, assírios, babilônios e persas, e a chegada até aquele momento em que viviam.
Matitial tinha uma palavra, um ensinamento para cada filho, uma perspectiva de que aquelas palavras ressoariam no futuro, numa jornada fundamental. E a consciência de que cada geração edificava uma nova pedra no edifício do judaísmo. Para Matitial e seus filhos, a tradição judaica era um bem que precisava ser defendido. E em sua defesa não havia obstáculo insuperável. Haviam de protegê-la, mesmo que para isso fosse necessário pegar em armas. Olá, eu sou Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. É um prazer imenso estar com vocês hoje, aqui no 30º Festival de Cultura Judaica do Recife. Como vocês podem ver, eu estou aqui no Museu do Holocausto, um espaço que transborda a memória. E essa é uma das qualidades do povo judeu no decorrer dos séculos, a capacidade de transformar lembranças que normalmente são individuais, que remetem ao passado, em memória, e principalmente compartilhar essas memórias, né? A famosa memória coletiva, né? A memória, se me permitem dizer, é um fator fundamental para gerar esse sentimento de pertença, de pertencimento do povo judeu em relação a esse grupo. Assim como a religião, o ativismo comunitário, nosso amor pela terra de Israel, também a memória e a memória coletiva são fundamentais, né, para fortalecer a identidade judaica de cada um. É por isso que a gente precisa manter e fortalecer cada vez mais as nossas instituições de educação judaica, as nossas escolas, para que nós possamos continuar transmitindo às próximas gerações a nossa história e construindo a nossa memória. Um grande abraço para vocês, espero retornar em breve a essa terra maravilhosa, sentir o calor de vocês em breve. Um grande abraço e fiquem bem. Olá, meu nome é Susana Schwartz e eu gostaria de contar para vocês a história de uma descoberta arqueológica, uma descoberta que revolucionou o mundo da arqueologia bíblica e também o curso dos estudos acadêmicos da Bíblia hebraica em todo o mundo. Trata-se do amuleto de prata do Keter Hinnom, encontrado em Jerusalém, um amuleto que à primeira vista não prometia lá grande coisa. O autor dessa descoberta foi o arqueólogo israelense Gabriel Barkai, que na época que eu estava estudando arqueologia bíblica na Universidade de Jerusalém, Gabriel estava apenas começando a sua carreira como arqueólogo. Ele coordenava uma equipe numa investigação, numa escavação arqueológica nas cavernas funerárias do Vale de Hinnom, em Jerusalém. E em uma das tumbas desse complexo, aliás, uma tumba cujo teto havia desabado ainda na antiguidade e por essa razão os ladrões de tumba não haviam saqueado essa tumba, foram encontrados inúmeros objetos de osso, de marfim, de cerâmica, e no meio do pó, dos fragmentos de objetos, foram encontrados também 2 cilindros metálicos milimétricos. Um deles media 31 milímetros de altura por, creio que 11 milímetros de diâmetro, ou seja, praticamente uma pontinha de cigarro. Esses cilindros foram quase descartados pela equipe, mas Gabriel Barkai insistiu em levar os cilindros para o laboratório e investigá-los. No laboratório se detectou que os cilindros eram formados por uma finíssima folha de prata que estava compactada, enrolada em torno de si própria. Desenrolar essa folhinha de prata levou 3 anos de trabalho extremamente cuidadoso, extremamente meticuloso. Finalmente, quando desenrolaram a folha, pôde-se detectar que havia uma inscrição entalhada na folha, uma inscrição em letras hebraicas, arcaicas, miniaturizadas,
que haviam sido feitas com um estilete mais fino do que um fio de cabelo. Mas o que causou enorme comoção foi o texto que estava entalhado nessa folha de prata. Tratava-se nada mais e nada menos do que Birkat Kohanim, o texto da bênção sacerdotal, que figura no livro de Números, Bamidbar, no capítulo 6, e são as palavras que Deus instrui a Arão, sacerdote, profeta Arão, a abençoar com essas palavras o povo de Israel no deserto. Essas são as palavras. Yevarechecha Adonai veishmarecha. Que Adonai te abençoe e te proteja. Yair Adonai panav elecha veichunecha. Que Adonai ilumine a sua face sobre ti e te seja benigno. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai volte a sua face para ti e te conceda a paz. Esse é um dos textos mais significativos da Bíblia hebraica. E o fato desse texto estar inscrito no talismã de Ketef Hinnom o faz ser o texto bíblico mais antigo encontrado até o dia de hoje. Pelo menos 300 anos mais antigo do que os textos dos manuscritos do Mar Morto. Ou seja, um texto que pertence ao século VII ou VI, antes da Era Comum, anterior ao cativeiro da Babilônia. Do ponto de vista dos estudos acadêmicos da Bíblia hebraica, o talismã de Ketef Hinnom constitui um balde de água gelada sobre as teorias minimalistas que advogam a ideia de que a Torá, toda ela, foi escrita após o período do cativeiro na Babilônia. Do ponto de vista iconográfico, o talismã sugere uma imagem que nós nunca vimos e nem veremos, mas a nossa imaginação consegue delinear essa imagem dos israelitas antigos carregando, atado ao pescoço, junto ao coração, as palavras da Torá. Então não se tratam de palavras distantes que pertencem a um ritual formal, mas palavras muito íntimas, muito próximas e que dizem respeito à psique e ao corpo humano. O talismã de Ketef Hinnom pode ter o tamanho de uma ponta de cigarro. Na minha opinião, ele é maior do que as pirâmides. Assim são os tesouros do nosso povo. Hag Sameach. Olá, pessoal. Sabemos que vocês já estão contribuindo através de nosso Pix e do QR Code. Agradecemos ainda a todos os patrocínios e contribuições de empresas e pessoas físicas que colaboraram com nossa campanha de arrecadação para o festival. Nossas instituições comunitárias não possuem fins lucrativos. Tudo que arrecadamos é revertido para ações sociais, culturais e educativas. Continuem contribuindo através do QR Code do PayPal ou do Pix da Federação Israelita de Pernambuco, que estão aparecendo aí na tela de vocês ao longo do nosso programa. Seja um parceiro, uma parceira de nosso festival.